Oh, minhas queridas, hoje vou contar uma coisa que guardei aqui dentro por mais de 50 anos. Meu nome é Dona Iracema, tenho 78 anos e sou lá de uma cidade bem pequena do Ceará. Vocês nem vão acreditar no que vou contar, mas tudo que vou dizer é a pura verdade. Sabe, quando eu tinha só 22 anos, eu era uma moça muito da igreja. Todo mundo me via como uma boa menina. Ia à missa todo santo dia, ajudava nas festas, todo mundo me conhecia. E foi lá, nessa mesma igreja onde eu rezava, que minha vida virou de ponta cabeça. Menina, nem sei como começar. Mas vou falar logo. Eu fiquei grávida de um padre. Isso mesmo que vocês ouviram. Eu, Iracema, moça de família, que nunca tinha dado um beijo na boca, engravidei do padre da minha cidade. Meu Deus do céu, como isso pesou na minha alma. Cada dia desses 50 anos, eu pensei se devia levar esse segredo para o caixão. Mas hoje, com essa idade toda nas costas, decidi que é hora da verdade vir à tona. E o pior nem foi ficar grávida. Foi o que ele me pediu depois. Ai, meu Deus! Quando contei para ele, seus olhos mudaram na hora. Aquele homem que falava de Deus com tanto amor me olhou como se eu fosse o mal em pessoa e disse: "Você tem que se livrar disso, se livrar." Como se meu filho fosse um lixo. Um padre de Deus falando assim de uma vida. Eu tremi dos pés à cabeça. Ele chegou bem perto de mim e falou baixinho: "Se você não tirar, eu vou dizer que você é louca, que anda se deitando com todo mundo na cidade. Quem vão acreditar? Em mim ou em você?" Gente, naquela hora meu mundo caiu. Eu amava tanto a igreja, rezava tanto. E agora estava ali, sendo tratada assim pelo homem que todo mundo via como santo. Ele me deu dinheiro, me indicou uma mulher que fazia esses serviços. Mas algo dentro de mim dizia que não podia fazer aquilo. Eu saí da casa dele naquele dia com o coração aos pedaços. Passei a noite toda de joelhos, pedindo um sinal. E sabe o que eu fiz? Eu desobedeci ele. Decidi que ia ter meu filho, mesmo sem saber como ia criar, mesmo sabendo que ia ser jogada na rua como um cachorro. No dia seguinte, ele já tinha espalhado na cidade que eu era uma moça de vida fácil. Meu pai, um homem duro, me botou para fora de casa na mesma hora, sem nem me deixar pegar minhas coisas. Minha mãe chorava, mas não disse nada contra o que meu pai fazia. Ela acreditou na mentira do padre. Imaginem, minhas filhas, eu ali na rua, sem nada, com uma vida dentro de mim e um segredo que não podia contar para ninguém. Se eu falasse, quem ia acreditar? Era a palavra de uma menina contra a de um homem de Deus. Naquela tarde, juntei o pouco que tinha e fui para a casa de uma tia que morava longe. Falei que um rapaz tinha me enganado, que eu tinha sido boba. Ela, coitada, me acolheu mesmo assim. Os meses foram passando, minha barriga crescendo e com ela meu medo. Mas também crescia um amor que eu nunca tinha sentido antes. Eu falava com aquele bebê toda noite, jurava que ia proteger ele de tudo e todos, que nunca ia deixar ninguém machucar ele como me machucaram. Olha, não foi fácil. Tinha dias que eu não tinha o que comer direito, dias que eu chorava até não ter mais lágrima. Mas não me arrependi nem por um segundo de ter seguido meu coração. Quando meu filho nasceu, foi a coisa mais linda que já vi na vida. Tão pequeno, tão puro. Dei o nome de Miguel, porque para mim ele era um anjo que Deus tinha mandado para mudar minha vida. Naquele momento, olhando para o rostinho dele, jurei que ele nunca ia saber como veio ao mundo. Ia crescer achando que era filho de um homem bom que morreu cedo. Ai, minhas queridas, a vida é tão cheia de voltas que nem a gente imagina. Esse menino, que veio de uma coisa tão feia, de um pecado tão grande, cresceu e virou o homem mais bom que vocês podem imaginar. Foi como se Deus tivesse lavado todo o mal e deixado só a bênção. Criei meu Miguel com unhas e dentes. Trabalhei como louca em casa de família, lavei roupa para fora, fiz de tudo um pouco. Mas ele nunca passou fome, nunca ficou sem estudar. Vi meu menino crescer forte, educado, um moço que todo mundo admirava. O tempo foi passando, ele virou homem, casou, me deu netos. E eu fui vivendo, guardando essa dor e esse segredo bem no fundo do peito. Mas sabe o que é mais doido nessa história toda? O caminho que meu filho escolheu na vida. Ai, meu Deus, até hoje não sei se foi castigo ou bênção.
Mas isso eu só vou contar mais pra frente, porque é a parte que mais dói e mais alivia ao mesmo tempo. É uma coisa que vai fazer vocês pensarem muito sobre os caminhos que Deus escolhe pra gente. O que posso dizer agora é que essa história que começo a contar pra vocês hoje mudou não só a minha vida, mas a vida de muita gente ao meu redor. Tem dias que eu ainda acordo no meio da noite, suando frio, lembrando do olhar daquele padre quando eu disse que estava grávida. Um olhar que passou de santo a demônio num piscar de olhos. E vocês não vão acreditar no que aconteceu quando nos encontramos de novo, anos depois. Foi algo que nem nos meus pesadelos eu tinha imaginado. Vou contar agora como tudo começou, como eu fui parar nessa sina. Vocês precisam entender que naquela época, na minha cidade, a igreja era o centro de tudo. Não tinha festa, não tinha nada de lazer. Nosso mundo era a missa, a novena, as festas de santo. E eu, menina boba, vivia para isso. Desde cedo minha mãe me botou nos trabalhos da igreja. Eu limpava os bancos, arrumava as flores no altar, ajudava a fazer as hóstias. Todo domingo estava lá, no coral, cantando com toda a força do meu peito. Minha voz era bonita, sabe? Todo mundo falava. Foi assim que o padre Nivaldo começou a me notar. Ele tinha chegado na nossa cidade fazia pouco tempo. Era jovem, devia ter uns 35 anos, bem diferente do padre antigo que já era velhinho. Padre Nivaldo falava bonito, tinha estudado em Roma, sabia de tudo. Quando ele pregava, a igreja lotava. As mulheres todas ficavam encantadas e os homens respeitavam ele por ser tão inteligente. No começo, eu nem dava muita atenção. Para mim, padre era padre. Uma pessoa que estava acima de nós, quase um santo. Mas aí, numa tarde de quarta-feira, eu estava lá limpando os castiçais quando ele chegou perto de mim. Iracema, ele disse. Sua voz é um dom de Deus. Ai, gente, meu rosto pegou fogo de vergonha. Um padre elogiando assim, olhando nos meus olhos. Eu só agradeci baixinho e continuei meu trabalho. Mas ele não saiu. Ficou ali, me olhando trabalhar. Você tem mãos de anjo, ele falou. Tudo que você toca fica mais bonito. Naquela hora eu devia ter visto que tinha algo errado. Mas como ia saber? Eu era uma menina da roça, criada para obedecer e baixar a cabeça. Depois desse dia, ele passou a me chamar mais vezes para ajudar na igreja. Eu ia feliz da vida, achando que Deus estava me dando uma missão especial. Minha mãe, toda orgulhosa, dizia: "Viu como o padre gosta do seu trabalho? É porque você faz com amor." Rapaz, se ela soubesse... Comecei a ir na casa paroquial também. No começo, era para levar comida que minha mãe mandava, depois foi para ajudar a arrumar os livros dele, mais tarde já era para fazer café, limpar a casa. E cada vez ele ficava mais próximo. Sentava do meu lado para me mostrar os livros, me ensinava palavras em latim, contava histórias de Roma. Eu me sentia especial. Imaginem, uma menina sem estudo como eu, aprendendo coisas que nem as professoras da cidade sabiam. Quando ele falava, eu ficava presa em cada palavra. Era como se o mundo todo sumisse. Um dia, ele me mostrou um livro com pinturas de anjos. Sentou do meu lado no sofá, bem pertinho. O livro era pesado. Ele pôs no meu colo e foi virando as páginas. Sua mão tocou na minha várias vezes. Eu tremia, mas não sabia dizer se era de medo ou de outra coisa. Você se parece com esse anjo aqui, ele disse apontando para uma pintura. Tem a mesma pureza no olhar. E foi nesse dia que ele tocou no meu rosto pela primeira vez. Passou a mão de leve na minha bochecha e sorriu. Eu gelei, mas não consegui me mexer. Parecia que tinha virado pedra. Deus nos põe no caminho de pessoas certas, ele falou baixinho. Não é por acaso que você está aqui comigo, Iracema. Depois disso, cada vez que eu ia na casa paroquial, ele achava um jeito de me tocar. No ombro, no braço, nas mãos, sempre com palavras bonitas, sempre falando de Deus, de destino, de almas que se encontram. Eu ficava confusa. Por um lado, sentia que não era certo. Por outro, como podia ser errado se era um padre falando? Um homem que estudou a palavra de Deus, que sabia mais do que qualquer um de nós? Minhas amigas começaram a notar que eu estava diferente. Tu tá com os olhos brilhando, Iracema, dizia minha amiga Josefa. Tá apaixonada por quem? Eu negava, claro.
Como ia dizer que meu coração batia mais forte por causa de um padre? Foi nessa época que ele começou a falar coisas mais estranhas. Dizia que algumas pessoas eram escolhidas por Deus para viver um amor diferente, que nem todas as regras se aplicavam a todos. Que ele, como padre, tinha o poder de saber o que era pecado de verdade e o que era só regra de homens. O amor nunca é pecado, Iracema, ele dizia, segurando minhas mãos. Deus é amor. Como pode ser errado o que sentimos? E eu, tola, acreditava. Queria acreditar, porque no fundo já tinha me apaixonado por ele, já sonhava com ele, já pensava nele o tempo todo. Uma tarde, ele me pediu para ajudar a organizar uns papéis na sacristia, depois da missa. Eu fui, feliz da vida por poder ficar sozinha com ele. A sacristia era uma sala pequena, atrás do altar, onde ficavam as vestes, os objetos da missa. Quando cheguei lá, não tinha papel nenhum para organizar. Ele estava sentado numa cadeira, me esperando. Sorriu quando me viu e pediu para eu trancar a porta. Mas por quê? Perguntei. Porque o que vou te contar é um segredo sagrado, ele disse. Ninguém pode ouvir. Ai, gente. Naquela hora, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Tranquei a porta, as mãos tremendo, e voltei para perto dele. Foi quando ele se levantou, chegou bem perto de mim e disse: Deus me mostrou que você é a mulher que vai me ajudar a sentir o amor divino na terra. E antes que eu pudesse entender o que ele queria dizer, ele me abraçou forte e me beijou. Fiquei sem chão. Um padre me beijando, na sacristia. Eu não sabia o que fazer, o que pensar. Uma parte de mim queria correr, gritar. Outra parte, ai meu Deus, perdoa. Outra parte gostou. Era o primeiro beijo da minha vida, e era de um homem que eu admirava tanto. Ele percebeu minha confusão e me segurou pelos ombros. Olhou fundo nos meus olhos e disse: Não tenha medo do que sente, Iracema. O que acontece entre nós é sagrado. Deus nos uniu por um motivo especial. E assim começou. Ele sempre com palavras bonitas, sempre misturando Deus com desejo, sempre me fazendo sentir que o que a gente fazia era diferente, era especial, não era pecado. Mas tinha uma coisa estranha. Ele só queria me ver escondido, só na sacristia ou na casa paroquial quando não tinha ninguém por perto. E me fazia jurar que nunca ia contar para ninguém. As pessoas não entenderiam, ele dizia. Iam julgar o que não conhecem. E assim foram se passando os dias, as semanas. Ele cada vez mais ousado nos toques, nas palavras. E eu cada vez mais presa naquela teia, sem saber como sair, sem querer sair. Até o dia que ele me trancou naquela sala. E aí, tudo mudou para sempre. Esse dia que vou contar agora foi o que marcou minha vida para sempre. Era um domingo depois da missa das 6. Todo mundo já tinha ido embora, e eu fiquei para ajudar a guardar as coisas como sempre fazia. Padre Nivaldo parecia diferente nesse dia. Tava com os olhos brilhando de um jeito estranho, falando mais baixo que o normal. Ele me chamou para a sacristia de novo. Disse que queria me mostrar uma coisa importante. Eu já tinha estado sozinha com ele ali outras vezes, mas sempre era só beijos e palavras doces. Nesse dia, quando entrei, vi que ele tinha posto umas velas acesas, umas flores. Parecia que tinha preparado o lugar. Meu coração disparou, mas eu tentei ficar calma. O que é isso tudo, padre? Perguntei. Ele veio até mim, pegou nas minhas mãos e disse: Hoje vamos viver o amor completo, Iracema. Deus nos deu esse dom e não podemos desperdiçar. Gente, na hora não entendi direito o que ele queria dizer. Ou talvez não quis entender. Ele trancou a porta, guardou a chave no bolso da batina e me levou até uma mesa que tinha ali, onde ele guardava as hóstias. Tinha posto uma toalha por cima, como se fosse uma cama. Não sei não, padre, falei, já com medo. Isso não parece certo. Mas foi aí que ele mudou. Não era mais o homem doce de antes. Seus olhos ficaram duros, sua voz mais grave. Você vai negar o que Deus quer, Iracema? Vai contra a vontade divina? Ele começou a falar um monte de coisa da Bíblia, de santos que tinham amores secretos, de como Deus perdoava tudo se fosse feito com amor. E eu, coitada, acreditei. Ou fingi que acreditei porque estava com medo.
Você sabe quanto poder eu tenho nessa cidade, ele disse quando viu que eu ainda estava com dúvida. Sua família vive da boa vontade das pessoas. O que aconteceria se eu dissesse que você não é a boa moça que todos pensam? Ai, meu Deus! Nessa hora fiquei sem chão. Era ameaça clara. Eu sabia que meu pai perderia os trabalhos que fazia para os mais ricos da cidade, que minha mãe seria mal vista, que minhas irmãs sofreriam também. E foi assim, com medo e confusão, que deixei ele fazer o que queria. Não vou contar os detalhes porque dói demais lembrar, e também não é coisa que se deva falar. Só posso dizer que chorei baixinho o tempo todo, que doeu, que me senti suja, usada. Quando acabou, ele mudou de novo. Voltou a ser o padre carinhoso, dizendo que eu era especial, que tínhamos feito algo lindo aos olhos de Deus. Me deu um copo d'água, me ajudou a ajeitar o vestido, até me levou um pedaço até em casa. No caminho, ele falava como se nada tivesse acontecido. Comentava sobre a missa do dia, sobre as pessoas da cidade. Mas antes de me deixar na esquina da minha rua, ele nunca me levava até em casa. Ele segurou meu braço com força e disse: Lembre-se, Iracema, o que acontece entre nós é segredo de confissão. Se você contar para alguém, estará cometendo o pior pecado que existe. Sua alma nunca será perdoada. Cheguei em casa arrasada. Minha mãe notou que eu estava diferente. Perguntou se eu estava doente. Falei que era só cansaço. Fui para o meu quarto e chorei a noite toda, com o rosto afundado no travesseiro para ninguém ouvir. Nos dias seguintes, evitei ir à igreja. Inventava dor de cabeça, dizia que tinha que ajudar em casa. Minha mãe estranhou, claro. Logo você, tão devota, não querendo ir à missa? Mas ele não deixou por menos. No terceiro dia que faltei, apareceu lá em casa, todo sorridente, o padre querido da cidade, preocupado com a fiel que não tinha ido rezar. Minha mãe ficou toda feliz com a visita, fez café, ofereceu bolo. Ele sentou na nossa sala como se fosse da família. Iracema anda um pouco pálida, ele disse para minha mãe. Acho que precisa de mais sol, mais ar fresco. Que tal se ela me ajudar amanhã a organizar a festa de São João? Vamos precisar de muitas mãos. Minha mãe, coitada, toda orgulhosa. Claro, padre, ela vai sim. Não é, filha? Como dizer não? Como explicar? Engoli o medo e concordei com a cabeça. E foi assim que voltei para o controle dele. Nos meses que se seguiram, aquilo virou uma coisa horrível. Ele me procurava cada vez mais, sempre com as mesmas palavras bonitas no começo, sempre com as mesmas ameaças veladas quando eu tentava resistir. Usava palavras da Bíblia para justificar o que fazia. Dizia coisas como: Davi teve muitas mulheres e era amado por Deus. Ou, o amor entre homem e mulher é sagrado quando vem do coração. Tinha dias que ele falava que a gente ia fugir juntos, que ele ia deixar de ser padre, que a gente ia formar uma família longe dali. Eu quase acreditava, quase me deixava levar por esse sonho. Mas no fundo, sabia que era mentira. Via como ele tratava as outras pessoas, como gostava do poder que tinha na cidade. Uma vez, quando falei de novo nessa história de fugir, ele riu. Um riso frio que me deu arrepio. E trocar tudo isso por uma vida comum? Você acha mesmo que vale a pena? Foi nesse dia que entendi que ele nunca me amou, que eu era só um objeto, uma coisa que ele usava quando queria. Mas mesmo assim, não conseguia me livrar. Era como se ele tivesse posto um feitiço em mim. Teve um dia que encontrei ele conversando com uma moça nova na cidade, do mesmo jeito que falava comigo no começo. Elogios, sorrisos, toques leves no ombro. Fiquei com tanto ciúme que quase fiz uma loucura. Quase gritei na frente de todo mundo o que ele fazia comigo, mas não tive coragem. O medo era maior que tudo, e assim foi indo, eu cada vez mais presa naquela teia, cada vez mais longe de mim mesma. Não cantava mais como antes, não sorria, vivia assustada, olhando para os lados. As pessoas comentavam: o que aconteceu com Iracema? Tão tristinha. Até o dia que meu corpo começou a dar sinais. Comecei a passar mal toda manhã. Minha barriga, que sempre foi lisinha, ganhou uma dureza estranha. Meus peitos doíam. E o pior, minha menstruação, que sempre veio certinha, não apareceu.
No começo, não quis acreditar. Não podia ser verdade. Rezei tanto para que fosse só um atraso, para que fosse qualquer outra doença, menos isso. Mas depois do segundo mês sem menstruar, não tinha mais como negar. Eu, a moça mais religiosa da cidade, a filha exemplar, estava grávida. E o pai era o padre. Meu Deus, como sofri! Passei dias sem comer direito, sem dormir. Minha mãe achava que eu estava doente, me dava chá, fazia simpatia. Se ela soubesse, não sabia o que fazer, para quem contar. Pensei em fugir, em me matar, em tomar remédio para perder o bebê. Mas algo dentro de mim não deixava. Por mais que aquela criança tivesse vindo de uma coisa tão feia, ela não tinha culpa de nada. Foi quando decidi procurar ajuda. Não podia contar para minha família, nem para as minhas amigas. Então fui atrás de Dona Zefinha, uma parteira que morava no fim da cidade. Era uma senhora de idade, que já tinha visto de tudo na vida. Cheguei na casa dela tremendo. Ela me olhou de cima a baixo e já entendeu tudo antes mesmo de eu abrir a boca. "Quantos meses, menina?" Foi a primeira coisa que perguntou. "Acho que 2", respondi, já chorando. Ela me fez deitar numa esteira, apalpou minha barriga com as mãos calejadas e confirmou. Tá grávida mesmo. E quem é o pai que te botou nessa situação?" Não consegui responder. As palavras não saíam da minha boca. Só chorava. Chorava tanto que molhei toda a esteira dela. Dona Zefinha não insistiu. Me deu um chá quente, passou a mão na minha cabeça como fazia minha avó e disse: "Não precisa dizer se não quer, mas seja quem for, ele precisa saber." E foi aí que tomei coragem. Decidi que ia enfrentar ele. Ia contar sobre o bebê. No fundo, ainda tinha uma esperança boba de que ele ia cumprir aquelas promessas de fugir comigo, de formar uma família. Mal sabia eu o que me esperava. No dia seguinte, depois de falar com Dona Zefinha, acordei com o coração na mão. Sabia que tinha que contar para o padre sobre o bebê, mas o medo era tanto que minhas pernas tremiam só de pensar. Esperei até o fim da tarde, hora que ele costumava ficar sozinho na casa paroquial, lendo seus livros. Arrumei meu cabelo, vesti meu vestido menos surrado e fui. No caminho, ensaiava o que ia dizer, como ia falar. Na minha cabeça de menina, ainda achava que podia dar certo, que ele ia ficar feliz com a notícia. Cheguei na casa paroquial com o coração quase saindo pela boca. Bati na porta, bem de leve. Ele demorou um pouco para abrir, e quando fez, não pareceu muito contente em me ver. "O que faz aqui a essa hora, Iracema?" Perguntou, olhando para a rua, para ver se alguém tinha me visto chegar. "Preciso falar com o senhor", falei, a voz quase não saindo. "É importante." Ele me deixou entrar, mas ficou perto da porta, como se quisesse que eu falasse logo e fosse embora. Não me ofereceu nem um copo d'água, como sempre fazia. "Fale logo, tenho muita coisa para fazer", disse ele, frio como nunca tinha visto. Respirei fundo, juntei toda a coragem que tinha e falei: "Estou grávida, padre." Rapaz, nunca vou esquecer o que aconteceu depois. Foi como se uma máscara tivesse caído. O rosto dele, que sempre achei tão bonito, se transformou numa coisa feia, quase do outro mundo. Os olhos saltaram, a boca se torceu. Por um momento pensei que ele ia me bater. "O que você disse?" Ele falou entre os dentes, chegando mais perto de mim. "Estou esperando um filho, do senhor." Ele deu uma risada seca, sem graça. "Meu? E como pode ter certeza? Uma menina como você, que se entrega a um homem, pode muito bem ter se entregado a outros." Aquilo foi como uma facada no peito. Eu, que nunca tinha nem olhado para outro homem, ser tratada assim. As lágrimas vieram na hora, grossas, quentes. "O senhor sabe que só estive com o senhor", falei, tentando não chorar alto. Nunca tinha estado com ninguém antes. Ele ficou andando de um lado para o outro, passando a mão na cabeça, nos cabelos. De repente, parou na minha frente, agarrou meus braços com força e falou bem perto do meu rosto: "Escute bem, Iracema. Você vai se livrar disso, entendeu? Não posso ter um escândalo desses na minha vida, na minha igreja." "Me livrar?" perguntei, sem querer entender o que ele estava dizendo. "Sim, conheço pessoas que resolvem esse tipo de problema. Vou te dar dinheiro e o endereço. Você vai lá e cuida disso.
Depois nunca mais tocamos nesse assunto. Meu Deus do céu! Ele queria que eu tirasse o bebê, que matasse uma vida. Logo ele que falava tanto contra isso nas missas. Não posso fazer isso, padre, falei, juntando coragem não sei de onde. É pecado. O Senhor mesmo diz isso. Ele apertou meus braços com mais força, me machucando. Não me venha com lição de moral, sua tola. Acha mesmo que vou jogar tudo pro alto por causa de uma menina da roça e um bastardo? Bastardo. Ele chamou nosso filho de bastardo. Foi aí que vi de verdade quem era aquele homem. Não era um servo de Deus. Era o próprio mal vestido de batina. Se o Senhor não quer assumir, tudo bem, falei, tentando me soltar. Crio sozinha, só queria que soubesse. Ele me soltou com um empurrão e foi até uma gaveta. Tirou de lá um envelope e jogou em cima da mesa. Aqui tem dinheiro suficiente. A mulher mora na cidade vizinha, na Rua das Flores, número 18. Diga que vai da parte do Pedro da Venda. Ela vai entender. E peguei o envelope com as mãos tremendo. Não porque ia fazer o que ele queria, mas porque precisava sair dali antes que ele fizesse algo pior. E escute bem, Iracema. Ele continuou, a voz mais calma agora, mas de um jeito que dava mais medo ainda. Se você não fizer o que estou mandando, vou contar para todo mundo que te vi com rapazes da cidade. Que você é uma dessas moças que se deitam com qualquer um por alguns trocados. Sua família vai ser destruída. Seu pai nunca mais vai conseguir trabalho por aqui. Suas irmãs vão ser apontadas na rua. Quer isso? Saí de lá destruída. Caminhei sem rumo pela cidade, o envelope pesando no meu bolso como se fosse feito de chumbo. Cheguei até o rio que passa perto da cidade e sentei na margem. Pensei em me jogar, em acabar com tudo de uma vez. Mas aí senti uma coisa estranha na barriga, como se o bebê estivesse dizendo: "Estou aqui, mamãe. Não desista de mim." Chorei tanto naquela tarde que achei que ia secar por dentro. Chorei por mim, pelo bebê, pela minha família que não sabia de nada, até pelo padre, que tinha uma alma tão podre dentro de um corpo que parecia tão santo. Quando voltei para casa, já era noite. Minha mãe estava preocupada, perguntando onde eu tinha me metido. Inventei que tinha ido rezar na igreja, que tinha perdido a hora. Ela acreditou, claro. Por que não acreditaria na filha que sempre foi tão certinha? Passei a noite toda acordada, pensando no que ia fazer. O dinheiro do envelope dava para fugir, para ir para longe. Mas para onde? Não conhecia ninguém fora daquela cidade. E como ia viver uma moça sozinha, sem marido, com um filho na barriga? Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu vivia olhando por cima do ombro, com medo de encontrar o padre. Evitava sair de casa, dizia que estava me sentindo mal. Minha mãe já estava desconfiada, achando que eu estava com alguma doença grave. "Vamos levar você no doutor da cidade grande", ela dizia. "Você tá amarela, não come direito." Mas eu sabia que não podia ir em médico nenhum. Ele ia descobrir que eu estava grávida e ia contar para os meus pais. E aí tudo ia por água abaixo. Uma semana depois daquele encontro horrível com o padre, algo pior aconteceu. Ele foi até minha casa de novo. Chegou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Trouxe até um bolo para minha mãe, sabendo que ela adorava os doces que a senhora da padaria fazia. "Vim ver como está a nossa Iracema", ele disse, todo preocupado. Notei que ela não tem ido às missas. "Está doente?" Minha mãe, sem saber de nada, ficou toda feliz com a visita. "Ai, padre, ela anda mesmo meio caída. Não quer comer, vive enjoada. Acho que pegou alguma coisa no ar." Ele me olhou de um jeito que só eu entendi. Era um aviso. "Talvez seja a hora de procurar ajuda na cidade grande", ele sugeriu. "Conheço pessoas que podem cuidar de qualquer problema." Meu pai, que tinha chegado do trabalho, concordou na hora. "O senhor tem razão, padre. A gente se preocupa com a menina." Ele saiu logo depois, não sem antes me dar um olhar que dizia tudo. "Estou de olho em você. Faça o que mandei." Nessa noite, não aguentei mais. Contei tudo para minha irmã mais velha, a Lourdes. Ela era casada, morava numa casa perto da nossa. Era a única pessoa que achei que podia confiar. Chamei ela num canto e contei. Tudo. Desde o primeiro dia na sacristia até a ameaça do padre.
Ela ouviu tudo sem dizer uma palavra, os olhos cada vez mais arregalados. Quando terminei, achei que ela ia me abraçar, me consolar, mas não. Ela se benzeu 3 vezes e disse: "Você tá mentindo, Iracema. Um homem de Deus jamais faria uma coisa dessas." "É verdade, Lourdes", implorei. "Por Deus, é verdade." Ela se levantou, olhando para mim como se eu fosse o próprio demônio. "Você tá possuída, irmã. Só pode ser isso. Falando essas coisas horríveis de um santo homem." E saiu, me deixando lá, mais sozinha do que nunca. Nessa hora, entendi que não tinha mais ninguém, que estava por minha conta, e que se não fizesse algo, logo, minha vida e a do meu filho iam acabar antes mesmo de começar. Depois que a Lourdes saiu daquele jeito, fiquei mais perdida que cego em tiroteio. Não tinha mais ninguém para quem contar, ninguém que pudesse me ajudar. E o pior é que minha barriga, mesmo pequena ainda, já começava a mostrar sinais. Logo, logo todo mundo ia notar. Passei a noite toda pensando, virando de um lado para o outro na cama. Foi quando tive uma ideia. A prima da minha mãe, tia Justina, morava numa cidade longe dali, quase na divisa com outro estado. A gente mal tinha contato com ela, só cartão de Natal e notícia de vez em quando. Ela era viúva, não tinha filhos, vivia sozinha numa casa grande que o marido deixou. "É pra lá que vou", pensei comigo mesma. "Vou fugir antes que seja tarde demais." Mas como fazer isso? Não tinha dinheiro, não sabia nem direito onde ficava essa cidade. Só tinha o nome: Serra Bonita. E como ia chegar lá sem ninguém descobrir? Foi aí que lembrei do envelope que o padre tinha me dado. O dinheiro que era para eu tirar o bebê. Estava escondido debaixo do colchão, onde ninguém achava. Peguei, contei as notas. Era muito dinheiro. Mais do que meu pai ganhava em 3 meses de trabalho duro. Com isso, dá para chegar longe, pensei. E ainda sobra para viver um tempo, até achar um trabalho. Decidi que ia fugir na madrugada de domingo. Era o dia que todo mundo dormia mais, cansado da semana. Arrumei uma trouxa pequena com algumas roupas, o dinheiro bem escondido no forro do vestido e um santinho de Nossa Senhora que minha avó tinha me dado. Escrevi um bilhete para minha mãe, dizendo que precisava ir embora, que tinha arranjado um trabalho numa casa de família longe dali, que não era para se preocupar. Não falei nada do bebê, claro. Quando todo mundo estava dormindo, saí de fininho. A casa era de chão batido, não fazia barulho. Mesmo assim, meu coração batia tão forte que achei que ia acordar todo mundo. Saí pela porta dos fundos, que dava para o quintal. Tinha um cachorro velho que começou a latir, mas logo parou quando viu que era eu. Andei no escuro até a estrada principal. Sabia que de manhã cedo passava um caminhão que levava gente até a cidade grande. De lá, podia pegar um ônibus para Serra Bonita. O plano era esse. Fiquei esperando escondida atrás de umas árvores. Tava com tanto medo que cada barulho me fazia pular. Pensava que era o padre, ou meu pai, ou alguém da cidade vindo atrás de mim. Quando o sol começou a nascer, ouvi o barulho do caminhão. Era o seu Tonho, que levava verdura para vender e sempre dava carona para quem precisava. Saí do meu esconderijo e fiz sinal. Ele parou, me olhou espantado. "Iracema? O que tá fazendo aqui a essa hora, menina?" Já tinha pensado na mentira. "Vou visitar minha tia que tá doente, seu Tonho. É urgente, recebi recado ontem." Ele não perguntou mais nada, me ajudou a subir na carroceria onde já tinham outras pessoas. Ninguém que eu conhecia bem, graças a Deus. Só acenaram com a cabeça e continuaram cochilando. Chegamos na cidade grande depois de quase 3 horas de estrada de terra. Meu corpo todo doía, mas o medo era maior que qualquer dor. Desci do caminhão, agradeci ao seu Tonho e fui direto para a rodoviária, como tinha planejado. Lá, descobri que não tinha ônibus direto para Serra Bonita. Tinha que pegar um até a capital do estado, e de lá outro para a cidade da minha tia. Era uma viagem de quase 2 dias. Comprei as passagens com o dinheiro do padre. A moça do guichê me olhou desconfiada. "Tão novinha viajando sozinha? Vou encontrar meu noivo." Menti. Ele foi na frente arrumar trabalho. Ela pareceu acreditar, ou pelo menos fingiu que sim.
Me deu as passagens e apontou onde eu devia esperar. O ônibus só saía de tarde. Fiquei lá, sentada num canto, morrendo de fome, mas com medo de gastar dinheiro. Não sabia quanto ia precisar até achar a casa da tia Justina. E se ela não me aceitasse? E se o dinheiro acabasse no meio do caminho? Comprei só um pão e uma banana. Comi devagar para durar mais. Minha barriga, que já estava enjoada por causa da gravidez, ficou pior ainda. Corri para o banheiro e botei tudo para fora. Uma senhora que estava lá me ajudou, passou a mão na minha testa. Tá grávida, né? Ela perguntou baixinho, para ninguém mais ouvir. Fiquei branca feito papel. Como a senhora sabe? Ela sorriu, triste. Conheço esse olhar, menina. Já vi muito na minha vida. E esse enjoo também não engana ninguém. Comecei a chorar, sem conseguir parar. Ela me abraçou, me levou para fora do banheiro, me fez sentar num banco afastado. Conta para mim, ela disse. Às vezes ajuda a falar. E contei. Não sei porquê, mas contei tudo para aquela estranha. Menos a parte do padre. Disse só que tinha me envolvido com um homem casado, importante na cidade, que não podia assumir o filho. Ela ouviu tudo, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela pegou na minha mão e disse: Você é corajosa, menina. Muita moça no seu lugar teria feito o que ele mandou. Ter esse filho sozinha vai ser duro, mas Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Aquelas palavras me deram uma força que nem sabia que precisava. Ela tirou 1/3 da bolsa e me deu. Toma, foi da minha mãe. Vai te proteger no caminho. Quis recusar, era algo tão valioso, mas ela insistiu. Tenho outro em casa, esse agora é seu. Quando o ônibus chegou, ela me ajudou a subir, até carregou minha trouxa pequena. Boa sorte, filha, ela disse. Que Nossa Senhora te proteja. Nunca mais vi aquela mulher. Nem sei o nome dela, mas nunca esqueci sua bondade. A viagem foi longa e difícil. Os enjoos não paravam, o ônibus balançava demais nas estradas de terra. Mas o pior era o medo. Cada vez que o ônibus parava numa cidade, eu achava que ia entrar alguém me procurando. O padre, meu pai, a polícia. Depois de quase 2 dias, cheguei em Serra Bonita. Era uma cidade maior do que a minha, com ruas calçadas e até alguns prédios pequenos. Não fazia ideia de onde morava a tia Justina. Só sabia que era perto da igreja principal. Desci do ônibus, cansada, com fome, assustada. Perguntei para a primeira pessoa que vi onde ficava a igreja. Me apontaram uma torre que se via de longe. Fui andando até lá, arrastando minha trouxa, sentindo que todo mundo olhava para mim. Quando cheguei na praça da igreja, me sentei num banco, sem saber o que fazer. Como ia achar a casa da tia? E se ela não morasse mais ali? E se não me aceitasse? Foi quando vi uma senhora saindo da igreja. Parecia com minha mãe, mesmo jeito de andar. Tomei coragem e fui até ela. A senhora conhece Dona Justina, sobrinha do falecido seu Norberto? A mulher me olhou de cima a baixo. Conheço sim, moro na mesma rua. Quem procura? Sou Iracema, filha da prima dela, Aparecida. A mulher abriu um sorriso. Ah, a filha de Cida. Claro, claro. Justina sempre fala da sua mãe. Vem, vou te levar até lá. Ela vai ficar tão feliz de te ver. No caminho, ela falava sem parar, perguntando da minha mãe, da cidade, de tudo. Eu respondia pouco, o coração na boca, pensando no que ia dizer quando chegasse lá. A casa de tia Justina era bonita, grande, com um jardim na frente. A vizinha bateu no portão, gritou o nome dela. Logo apareceu uma senhora magra, cabelos brancos presos num coque, olhos vivos. Olha quem eu achei na igreja, Justina, a filha de Cida, sua prima. Tia Justina arregalou os olhos, surpresa. Ficou me olhando um tempo, como se não acreditasse. Depois abriu um sorriso enorme e veio me abraçar. Iracema, meu Deus do céu, o que faz aqui, menina? A vizinha se despediu, dizendo que passava depois para saber as novidades. Quando ficamos sozinhas, tia Justina me fez entrar, me levou para a cozinha, me deu café, bolo, tudo o que tinha. Eu, que não comia direito há dias, devorei tudo. Agora me conta, ela disse séria. O que aconteceu? Sua mãe sabe que você está aqui? E foi aí que desabei. Chorei tanto que nem conseguia falar.
Ela esperou, paciente, até eu me acalmar. Aí contei tudo. Tudo mesmo, inclusive a parte do padre. Quando terminei, achei que ela ia me mandar embora, que ia dizer que não queria uma pecadora na casa dela. Mas não. Ela se levantou, me abraçou forte e disse: "Você fez certo em vir pra cá, minha filha. Aqui ninguém vai te julgar. E vamos criar esse bebê juntas." Tia Justina foi um anjo que Deus mandou na minha vida. Ela me acolheu sem fazer perguntas, sem me julgar. Me deu um quarto só pra mim, roupas limpas, comida boa. E o mais importante, me deu paz. Nos primeiros dias, quase não saí do quarto. Tinha medo de que alguém de minha cidade pudesse me ver, que o padre tivesse mandado gente atrás de mim. Tia Justina respeitava meu medo. Trazia as refeições na cama, sentava do meu lado, contava histórias de quando ela e minha mãe eram meninas. Depois de uma semana, ela me convenceu a escrever uma carta para minha mãe. "Ela deve estar sofrendo muito, Iracema. Só diz que você tá bem, que tá comigo. Não precisa contar o resto." Escrevi a carta com o coração apertado. Disse que estava bem, que tinha vindo procurar trabalho, que a tia Justina tinha me acolhido. Pedi perdão por ter saído sem avisar, mas disse que um dia ela ia entender. Não falei nada da gravidez, nem do padre. Seria um choque muito grande. O tempo foi passando e com ele minha barriga foi crescendo. Tia Justina me levou num médico de confiança, amigo do falecido marido dela. Ele me examinou, disse que estava tudo bem com o bebê, me receitou umas vitaminas. Não fez perguntas sobre o pai, nem sobre minha idade, só disse: "Cuide-se bem, menina, esse bebê vai precisar de você forte." Na cidade, tia Justina espalhou que eu era filha de uma prima distante que tinha morrido e que o marido não queria saber do bebê. Todo mundo acreditou, ou fingiu acreditar. As pessoas eram boas comigo, me tratavam com carinho. "Coitada da moça", diziam. "Tão nova e já com essa cruz." Aos poucos, fui me acostumando com a vida ali. Ajudava a tia Justina na casa, fazia comida, cuidava do jardim. Era bom ter o que fazer, mantinha minha cabeça ocupada. Mas de noite, quando ia para a cama, as lembranças voltavam como um pesadelo. Via o rosto do padre, ouvia suas palavras, sentia seu toque. Acordava gritando às vezes e tia Justina vinha correndo me acalmar. "Foi só um sonho, minha filha", ela dizia, passando a mão no meu cabelo como minha mãe fazia quando eu era pequena. "Ele não pode te machucar aqui." Quando completei 5 meses de gravidez, recebi uma carta da minha mãe. Tia Justina me entregou com cuidado. "Quer que eu leia com você?" Fiz que não com a cabeça. Precisava ler sozinha. A carta era curta, escrita com letra tremida. Minha mãe nunca foi muito boa com as letras. "Minha filha, que bom saber que você está bem. Seu pai está muito bravo, diz que você é ingrata, que abandonou a família, mas eu sei que você deve ter tido seus motivos. O padre Nivaldo foi embora da cidade. Dizem que foi mandado para uma igreja longe daqui. Ninguém sabe direito por quê. Sinto sua falta todo dia. Suas irmãs também. Se puder, mande notícias mais vezes. Com amor, sua mãe." Quando terminei de ler, não sabia se chorava ou se ria. O padre tinha ido embora. Provavelmente ficou com medo que eu voltasse e contasse tudo. Ou talvez a igreja tivesse descoberto o que ele fazia e o mandou para longe. Mostrei a carta para tia Justina. Ela leu com cuidado e depois disse: "Viu? Deus não dorme, minha filha. A justiça dele pode demorar, mas não falha." Os meses foram passando, minha barriga ficando cada vez maior. O bebê se mexia muito, principalmente à noite. Eu conversava com ele, cantava, contava histórias. Já amava aquela criança mais que tudo na vida, mesmo sem ver seu rostinho. Tia Justina preparava tudo para o bebê nascer. Arrumou um quartinho que ficava do lado do meu. Pintou as paredes de azul claro. "Tenho certeza que é menino", ela dizia. Costurou roupinhas, comprou fraldas de pano. A vizinha, Dona Zulmira, aquela que tinha me encontrado no primeiro dia, tricotou um cobertor pequeno, macio, com fios coloridos. Para ele saber que veio para o mundo para ser feliz, ela disse quando me entregou o presente. Quando completei 8 meses, tia Justina chamou a parteira da cidade. Era uma mulher mais nova que Dona Zefinha, mas com olhos igualmente sábios. Ela me examinou,
apalpou minha barriga e disse que estava tudo certo, que o bebê estava na posição certa. Vai ser um parto bom, ela garantiu. Essa menina tem quadril largo e o bebê não parece muito grande. Eu vivia entre o medo e a alegria. Medo do parto, do que ia sentir, se ia dar conta. Alegria de finalmente ver meu filho, de segurar ele nos braços, de começar uma vida nova com ele. Foi quando faltavam umas 2 semanas para o bebê nascer que algo inesperado aconteceu. Era um domingo de manhã, eu estava na varanda com tia Justina tomando um café. De repente, vi um carro parar na frente da casa. Não era comum ver carros por ali, a maioria das pessoas andava a pé ou de carroça. Do carro desceu um homem de preto. Quando ele se virou e vi seu rosto, meu sangue gelou nas veias. Era ele, o padre Nivaldo. Meu Deus! Gritei, me levantando tão rápido que derrubei a xícara. É ele, tia! É ele! Tia Justina não entendeu na hora. Quem, menina? O padre, o pai do meu filho. Ela olhou para o homem que se aproximava do portão e seu rosto mudou. De calma e gentil, ficou dura como pedra. Fique aqui, ela disse, a voz mais firme que já tinha ouvido. Não saia por nada. Ela foi até o portão. Eu fiquei na varanda, tremendo, com as mãos na barriga como se quisesse proteger meu filho. Não conseguia ouvir o que eles falavam. Só via tia Justina de costas, bem ereta, e ele gesticulando, tentando olhar por cima do ombro dela, tentando me ver. Em certo momento, ele tentou abrir o portão, mas ela empurrou a mão dele. Mesmo de longe, vi que seu rosto estava vermelho de raiva. Depois de uns minutos que pareceram horas, ele voltou para o carro e foi embora. Tia Justina ficou parada um tempo, olhando o carro se afastar. Quando voltou para a varanda, estava pálida. O que ele queria? Perguntei, ainda tremendo. Ela sentou do meu lado, pegou minhas mãos frias nas dela. Ele veio atrás de você. Como ele me achou? Sua irmã contou. Parece que sua mãe descobriu para onde você tinha vindo e falou para ela. A Lourdes contou para o padre. Senti como se todo o ar tivesse saído do meu corpo. E agora? Ele vai voltar? Vai me levar embora? Tia Justina balançou a cabeça, os olhos duros como nunca tinha visto. Ele não vai encostar um dedo em você, nem no bebê. Prometi que se ele aparecer de novo, vou contar tudo pro bispo, pra polícia, pra cidade inteira. E ele acreditou? Não sei se acreditou, mas ficou com medo. Homens como ele sempre têm medo quando enfrentam alguém mais forte que eles. Nessa hora, senti uma dor forte na barriga, tão forte que me curvei para frente, gemendo. O que foi, Iracema? Tia Justina perguntou, preocupada. Dói. Foi só o que consegui dizer. Ela olhou para baixo e viu. Tinha uma poça d'água aos meus pés. Minha bolsa tinha estourado. O bebê! Ela gritou. O bebê vai nascer! Foi uma correria. Tia Justina me levou para o quarto, mandou Dona Zulmira chamar a parteira, preparou água quente, lençóis limpos. As dores vinham cada vez mais fortes, mais seguidas. Eu gritava, chorava, rezava. A parteira chegou depois do que pareceu uma eternidade. Me examinou rápido e disse: "Tá adiantado mesmo, esse menino tá com pressa de nascer." Não vou contar os detalhes do parto. Foi longo, dolorido, difícil. Senti que ia morrer várias vezes. Mas tia Justina ficou do meu lado o tempo todo, segurando minha mão, enxugando meu suor, me dando força. "Você consegue, Iracema," ela dizia. "Você é forte, mais forte que tudo o que aconteceu com você." E então, depois de horas de dor, ouvi o choro. Alto, forte, cheio de vida. Meu filho tinha nascido. Quando ouvi aquele primeiro choro do meu filho, foi como se o mundo todo parasse. A dor sumiu. O cansaço foi embora. Até o medo que eu sentia do padre ter aparecido. Tudo desapareceu. E só ficou aquele som, o mais lindo que já tinha ouvido na vida. "É um menino!" gritou a parteira, erguendo ele para o alto. "E é forte como um touro." Ela limpou ele rapidinho, cortou o cordão e colocou aquele pacotinho vermelho e chorão no meu peito. Quando olhei para aquele rostinho pela primeira vez, meu coração quase explodiu. Era perfeito. Tinha uma penugem preta na cabeça, bochechas gordinhas, mãozinhas que não paravam de se mexer. "Oi, meu filho,"
falei baixinho, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu sou sua mãe. Quando disse isso, ele parou de chorar na mesma hora, como se tivesse reconhecido minha voz. Abriu os olhinhos, me olhou com aquele olhar de quem acaba de chegar ao mundo, e eu soube ali que nunca mais seria a mesma pessoa. Tia Justina se aproximou, também chorando. Ele é lindo, Iracema, ela disse, passando a mão de leve na cabecinha dele. Como vai chamar? Não precisei nem pensar. Desde o dia que soube que estava grávida, já tinha decidido. Miguel, respondi, porque ele é meu anjo. Os dias depois do nascimento do Miguel foram uma mistura de alegria e cansaço. Ele mamava a noite toda, chorava muito com cólica, quase não me deixava dormir. Mas cada vez que eu pegava ele no colo, que sentia aquele cheirinho de bebê, que via ele se acalmar nos meus braços, sabia que tudo tinha valido a pena. Tia Justina me ajudava demais. Pegava o Miguel quando eu precisava tomar banho ou comer. Me ensinava como dar banho nele, como fazer ele arrotar depois de mamar. Foi como uma segunda mãe, não só para mim, mas para o meu filho também. A notícia do nascimento se espalhou pela cidade. As vizinhas vinham trazer presentes, comida, conselhos. Todas queriam ver o bebê, pegar no colo, dizer com quem se parecia. Tem a cara da mãe, diziam. Os olhos, o nariz, tudo dela. Eu agradecia, aliviada por ninguém ver no meu filho o rosto do pai. Era como se Deus tivesse apagado aquela parte ruim, deixando só o que era bom e puro. Um mês depois do nascimento, recebi outra carta da minha mãe. Dessa vez, mais longa, mais carinhosa. Parecia que o tempo tinha amolecido o coração do meu pai, que já não estava tão bravo. Eles queriam saber quando eu ia voltar. Diziam que meu lugar era com a família. Mostrei a carta para tia Justina, sem saber o que fazer. Queria que minha mãe conhecesse o neto, que minhas irmãs vissem como ele era lindo. Mas tinha medo de voltar, de encontrar o padre, de enfrentar os olhares, os comentários. Não precisa decidir agora, disse tia Justina. Quando o menino estiver maior, a gente pensa nisso. Por enquanto, seu lugar é aqui, onde você está protegida. Concordei com ela. Não tinha pressa. Ali, com tia Justina, com meu filho nos braços, eu me sentia segura pela primeira vez em muito tempo. Foi quando Miguel tinha uns 2 meses que o padre apareceu de novo. Dessa vez, não veio de carro. Veio a pé, no fim da tarde, quando o sol já estava se pondo. Eu estava no quintal, estendendo as fraldas no varal, com Miguel dormindo num cestinho perto de mim. Quando levantei os olhos e vi aquela figura de preto parada no portão, quase caí para trás. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu dentro de mim. Em vez de medo, senti raiva. Uma raiva tão grande, tão forte, que me deu coragem. Peguei Miguel no colo, apertei ele contra o peito e fui até o portão. Ele me olhou, depois olhou para o bebê e deu um sorriso que me deu vontade de cuspir na cara dele. Então é verdade, ele disse. Você teve mesmo a criança. Sim, respondi, firme. Meu filho, só meu. Ele esticou a mão, como se quisesse tocar no bebê. Dei um passo para trás, segurando Miguel mais forte. Não se atreva, falei, a voz tremendo de raiva. Não encoste um dedo no meu filho. Ele abaixou a mão, mas continuou com aquele sorriso nojento. Vim te fazer uma proposta, Iracema. Uma chance de consertar as coisas. Não tem nada para consertar, respondi. O Senhor fez o que fez. Eu segui meu caminho. Agora me deixe em paz. Ele olhou para os lados, viu que não tinha ninguém na rua e chegou mais perto do portão. Posso te ajudar. Tenho contatos. Posso arrumar uma família boa para ficar com... Isso, ele disse, apontando para o Miguel. Uma família de verdade, com pai e mãe. E você pode voltar para sua cidade, retomar sua vida como se nada tivesse acontecido. Não acreditei no que estava ouvindo. Ele queria que eu desse meu filho? Que entregasse meu anjo para estranhos? O senhor tá louco? Gritei, sem me importar se alguém ia ouvir. Acha mesmo que eu ia dar meu filho? Depois de tudo que passei para ter ele? Ele mudou o tom, ficou nervoso. Seja razoável, Iracema. O que você vai dar para essa criança? Não tem marido, não tem dinheiro, não tem nada.
E se as pessoas descobrirem quem é o pai? Já pensou na vergonha? Nessa hora, Miguel acordou com meus gritos e começou a chorar. Balancei ele de leve, tentando acalmar, mas sem tirar os olhos do padre. A única vergonha aqui é o Senhor, falei, entre os dentes. Um homem que diz servir a Deus, mas faz o trabalho do demônio, que abusa de uma menina que confiava no Senhor, depois quer que ela mate o próprio filho. Ele ficou vermelho, os olhos saltados. Abaixe a voz. Ninguém vai acreditar em você. Sou um homem respeitado, tenho o apoio da igreja. Ah, é? Continuei, cada vez mais corajosa. E o que seus superiores diriam se soubessem o que o senhor fez? O que o bispo diria? E as beatas da sua paróquia nova? Ele agarrou o portão com força, os nós dos dedos ficando brancos. Por um momento achei que ele ia arrebentar a tranca e vir para cima de mim. Mas então uma voz soou atrás de mim. Algum problema, Iracema? Era a tia Justina, que tinha voltado da venda e ouvido os gritos. Ela veio até o portão, se colocou na minha frente, me protegendo com o corpo. O senhor não é bem-vindo aqui, ela disse para o padre, a voz calma, mas firme. Já disse isso da última vez. Se não for embora agora, vou chamar a polícia. Ele deu um passo para trás, ainda vermelho de raiva. Isso não acabou, Iracema, ele disse, me olhando por cima do ombro da tia Justina. Você vai se arrepender de não ter aceitado minha ajuda. Tia Justina abriu a bolsa, tirou um papel dobrado. Antes de ir, padre, queria te mostrar uma coisa. Escrevi uma carta, contando tudo o que aconteceu com minha sobrinha, com detalhes. Nomes, datas, lugares. Fiz várias cópias. Uma já está com meu advogado, guardada num envelope que só pode ser aberto se algo acontecer comigo ou com Iracema. Ela abriu o papel, mostrou para ele. As outras vou mandar para o bispo, para o jornal da capital e para os padres da sua antiga paróquia, se o senhor aparecer aqui de novo, ou se tentar de alguma forma tirar o menino da mãe. Nunca vou esquecer a cara dele naquele momento. Foi como se tivesse visto um fantasma. Toda a arrogância, toda a raiva sumiram num piscar de olhos. Ele olhou da tia Justina para mim, depois para o bebê no meu colo e deu mais um passo para trás. Vocês estão loucas, ele disse, mas sua voz já não tinha mais força. Ninguém acreditaria. Quer arriscar? Perguntou tia Justina, guardando a carta de volta na bolsa. Sua palavra contra a nossa? Nos tempos de hoje? Com esse bebê que é a prova viva do que aconteceu? Ele não respondeu. Deu as costas e saiu andando rápido, quase correndo. Ficamos ali, paradas, até ele sumir de vista. Só então percebi que estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o Miguel. Tia Justina pegou o bebê dos meus braços, me abraçou forte e me levou para dentro. Acabou, minha filha, ela disse, me fazendo sentar no sofá. Ele nunca mais vai te incomodar, nunca mais vai chegar perto do seu filho. E ela tinha razão. Nunca mais vi o padre Nivaldo. Soube, tempos depois, que ele tinha sido transferido para muito longe, quase na fronteira com outro país. Não sei se foi por causa da nossa ameaça ou se ele já tinha feito a mesma coisa com outras moças, e finalmente tinha sido descoberto. O que importava é que agora eu podia criar meu filho em paz, sem medo, sem olhar por cima do ombro. Ele cresceria longe daquela sombra, daquele mal. Seria criado com amor, com carinho, com respeito. Naquela noite, depois que tia Justina fez Miguel dormir, sentei na varanda e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, nem de medo. Eram de alívio, de gratidão. Por ter encontrado coragem que nem sabia que tinha. Por ter tia Justina ao meu lado. E principalmente por ter meu filho nos braços, são e salvo, longe das garras daquele homem. Depois que o padre sumiu da nossa vida, foi como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Finalmente podia respirar, podia viver, podia criar meu filho sem medo. E foi isso que fiz. Miguel cresceu forte, saudável, um menino lindo que enchia a casa de alegria. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, cada coisinha nova que ele aprendia, era motivo de festa. Tia Justina babava o tempo todo. Tratava ele como se fosse neto de verdade. Olha como ele já segura a colher sozinho.
Ela dizia toda orgulhosa quando ele tinha só 1 ano e meio. Esse menino vai longe, Iracema. Tem a inteligência da mãe. Eu sorria, agradecia, mas no fundo do coração sempre tinha aquela pontinha de medo. E se ele puxasse o pai? E se aquele mal que tinha no padre Nivaldo aparecesse no meu filho um dia? Mas conforme ele foi crescendo, esse medo foi sumindo. Miguel era pura bondade. Dividia seus brinquedos com as outras crianças, ajudava os mais velhos, tinha um coração enorme. Quando tinha uns 4 anos, uma vez viu um passarinho caído do ninho no quintal. Passou o dia todo cuidando dele, dando água com um conta-gotas que tia Justina arranjou, fazendo uma caminha de algodão. Quando o bichinho morreu, no dia seguinte, ele chorou tanto que partiu meu coração. Por que ele tinha que morrer, mamãe? Ele perguntava entre soluços. Eu cuidei tanto dele. Expliquei que às vezes, mesmo com todo o cuidado do mundo, não dá para salvar todo mundo, que a morte faz parte da vida. Ele ouviu tudo com aqueles olhões sérios, pensando. Então, vou ser médico quando crescer, ele decidiu, para salvar as pessoas e os bichinhos. Nesse dia, tive certeza de que ele não tinha nada do pai. Só tinha pegado o que tinha de bom em mim, e o resto Deus tinha completado com um coração puro. Quando Miguel fez 7 anos, chegou a hora de ir para a escola. Não tinha como evitar. Ele precisava estudar, aprender, fazer amigos da idade dele. Mas eu morria de medo. E se alguma criança perguntasse sobre o pai dele? E se ele sofresse bullying por não ter um pai presente? Conversei com tia Justina sobre isso, preocupada. Ela me acalmou, como sempre. Ele não é o único sem pai por aqui, Iracema. Tem a filha da Zuleide, que o pai morreu na guerra. Tem os meninos da Rosa, que o marido largou ela por outra. Ele vai ficar bem. E ficou mesmo. No primeiro dia de aula, arrumei ele todo bonito, com uma roupinha nova que tia Justina tinha costurado, o cabelo bem penteado. Ele estava tão animado que nem tomou café direito. Vamos, mãe, vamos logo, não quero chegar atrasado no meu primeiro dia. Levei ele até a escola, o coração apertado. Quando cheguei no portão, ele me deu um beijo rápido e saiu correndo para o pátio, sem nem olhar para trás. Fiquei ali, parada, vendo meu menino se misturar com as outras crianças, indo embora para o seu próprio mundo, um mundo onde eu não podia proteger ele o tempo todo. Chorei o caminho todo de volta para casa. Tia Justina me esperava na porta, já com um café quente e um ombro amigo para eu chorar. É assim mesmo, ela disse passando a mão no meu cabelo. Dói ver eles crescendo, se afastando, mas é o jeito natural das coisas. Os filhos não são nossos, Iracema, são do mundo. Miguel adorou a escola. Voltava todo dia cheio de histórias, de coisas que tinha aprendido, de amigos novos que tinha feito. Era inteligente demais, aprendeu a ler em 2 tempos. Logo estava devorando os poucos livros que tínhamos em casa. Quando ele tinha uns 10 anos, comecei a trabalhar fora de casa. Não que precisasse muito. Tia Justina tinha uma boa pensão do marido falecido e nunca deixou faltar nada. Mas eu queria ter meu próprio dinheiro. Queria dar coisas melhores para o meu filho. Arrumei emprego numa confeitaria da cidade. No começo era só para limpar, lavar louça. Mas logo a Dona Matilde, viu que eu tinha jeito para coisa e me ensinou a fazer bolos, doces, pães. Eu pegava o jeito rápido, caprichava em tudo. Logo estava ajudando ela a fazer os bolos de casamento, que eram a especialidade da casa. O tempo foi passando e Miguel crescendo. Quando completou 12 anos, já era quase do meu tamanho, magrelo, com um sorriso que iluminava o ambiente. Na escola, era dos melhores alunos. Os professores só tinham elogios. Seu filho tem um dom, dona Iracema, dizia a professora Nair nas reuniões. Uma inteligência fora do comum e uma bondade no coração que é rara de ver hoje em dia. Eu ouvia aquilo com o peito estufado de orgulho, mas também com uma pontinha de preocupação. Porque quanto mais ele crescia, mais perguntas fazia. Sobre de onde vinha, sobre o pai que nunca tinha conhecido, sobre nossa família. Eu ia respondendo como podia, sem mentir, mas também sem contar toda a verdade. Dizia que seu pai tinha sido um homem que conheci quando era jovem, que não pôde ficar com a gente, que tinha ido embora antes dele nascer. Não era mentira, era só uma parte da história. Ele aceitava,
Não insistia muito. Acho que sentia que era um assunto difícil para mim. Era um menino sensível, percebia as coisas sem que a gente precisasse dizer. Quando Miguel fez 15 anos, recebi uma notícia que mudou tudo de novo. Minha mãe estava muito doente. Minha irmã Lourdes, aquela mesma que não tinha acreditado em mim anos atrás, mandou uma carta pedindo que eu voltasse, que talvez fosse a última chance de ver nossa mãe com vida. Fiquei dividida, sem saber o que fazer. Tinha medo de voltar para minha cidade, de enfrentar os olhares, os comentários. Tinha medo de encontrar o padre, mesmo sabendo que ele provavelmente não estaria mais lá. Conversei com tia Justina, como sempre fazia quando tinha alguma decisão difícil para tomar. Acho que você deve ir, ela disse depois de pensar um pouco. Sua mãe merece se despedir. E você merece fazer as pazes com seu passado. E o Miguel? Perguntei, preocupada. Não quero levar ele para lá, não quero que ele saiba. Ele já tem 15 anos, Iracema. Não é mais uma criança. Um dia vai ter que saber a verdade. Mas não precisa ser agora. Ele pode ficar comigo enquanto você vai. Nó, foi o que fiz. Expliquei para o Miguel que precisava visitar minha mãe doente, que voltaria em 2 semanas no máximo. Ele entendeu, claro. Meu menino sempre entendia tudo. Vai, mãe, ele disse, me abraçando forte. A vovó precisa de você agora. Eu fico bem com tia Justina. A viagem de volta para minha cidade foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Cada quilômetro que o ônibus avançava, meu coração batia mais forte. As lembranças voltavam como um filme passando na minha cabeça. Eu, jovem e inocente. O padre, a sacristia, o medo, a fuga. Quando finalmente cheguei, era quase noite. A cidade não tinha mudado quase nada. As mesmas ruas de terra, as mesmas casinhas simples, a mesma igreja no centro da praça. Senti um aperto no peito só de ver aquela torre. Fui direto para a casa da minha irmã Lourdes, onde minha mãe estava. Quando bati na porta, foi meu sobrinho que abriu. Um rapaz que eu mal conhecia, que era só um bebê quando saí dali. Tia Iracema? Ele perguntou, inseguro. Sou eu, sim, respondi, sentindo um nó na garganta. Ele abriu a porta, me deixou entrar. A casa era simples, limpa, apertada. No quarto dos fundos, numa cama estreita, estava minha mãe. Tão magra, tão frágil, que quase não reconheci. O cabelo todo branco, a pele cheia de rugas, os olhos fundos. Quando me viu, ela tentou se levantar, mas não conseguiu. Abriu os braços, fraca, e eu corri para abraçá-la. Choramos juntas, sem dizer nada, por um tempo que pareceu uma eternidade. Minha filha, ela finalmente falou, a voz quase sumida. Você voltou. Sentei na beirada da cama, segurei suas mãos ossudas nas minhas. Voltei, mãe. Estou aqui. Ela sorriu, um sorriso triste. E meu neto? Cadê ele? Fiquei surpresa. Como a senhora sabe? Uma mãe sempre sabe, Iracema. Sempre soube que você saiu daqui grávida. Só não tive coragem de te defender na época. Me perdoa por isso. Abracei ela de novo, chorando mais ainda. Claro que perdoo, mãe. Não tinha o que fazer. Ninguém ia acreditar. Eu devia ter acreditado, ela disse, os olhos cheios de lágrimas. Era minha obrigação de mãe. Passamos a noite toda conversando, colocando o tempo perdido em dia. Contei sobre Miguel, sobre como ele era inteligente, bondoso, forte. Mostrei a única foto que tinha trazido, tirada no aniversário de 15 anos dele. Ela olhou com olhos marejados, passou o dedo de leve no rosto do neto que nunca tinha conhecido. Ele se parece com você quando era menina, ela disse. Tem os mesmos olhos. Agradeci a Deus por isso. Por ele não ter nada, nadinha do pai. Fiquei na casa da minha irmã por quase 1 mês. Minha mãe melhorou um pouco com minha chegada, como se ver a filha perdida tivesse dado nova força para ela. Os médicos até se surpreenderam com a melhora. Parece que sua mãe decidiu que ainda não era hora de partir, disse o doutor depois de examiná-la. O espírito humano é algo que a medicina nunca vai entender por completo. Durante esse tempo, fui me reconectando com minha família. Meu pai já tinha falecido há alguns anos. Um ataque do coração enquanto trabalhava na roça. Minhas irmãs tinham seus próprios filhos, suas próprias vidas.
A cidade continuava a mesma, só com algumas casas novas, algumas pessoas diferentes. A igreja tinha outro padre agora. Um senhor de idade, calmo, gentil pelo que diziam. Não tive coragem de entrar lá, de pisar naquele lugar que tinha tantas lembranças ruins. Passava longe, olhando para o outro lado. As pessoas me reconheciam na rua, paravam para conversar. Iracema, quanto tempo! Como você está bonita! Algumas perguntavam sobre minha vida, sobre o que tinha feito todos esses anos. Eu contava só o básico, que morava com uma tia que trabalhava numa confeitaria. Poucas perguntavam sobre Miguel. E quando perguntavam, eu dizia só que tinha um filho, um bom menino, estudioso. Ninguém tocou no assunto do padre, do escândalo de quando saí da cidade. Era como se tivesse sido apagado da memória de todos. Ou talvez, depois de tantos anos, já não importasse mais. Todas as noites eu ligava para a tia Justina, para saber como Miguel estava. As ligações eram caras, a gente não podia falar muito, mas só de ouvir a voz do meu filho já aliviava meu coração. Ele sempre perguntava da avó. Dizia que estava rezando por ela, que eu não precisava me preocupar com ele. "Tô ajudando a tia Justina em tudo, mãe", ele contava. "Até aprendi a fazer aquele bolo de fubá que você gosta. Meu menino, sempre tão bom, tão cuidadoso." Cada dia longe dele doía, mas sabia que estava fazendo a coisa certa ficando com minha mãe naquele momento difícil. Quando já fazia quase um mês que eu estava lá, minha mãe teve uma recaída forte. O médico veio, fez o que pôde, mas já saiu balançando a cabeça. "Não tem muito mais o que fazer", ele disse baixinho para mim e para as minhas irmãs. "É questão de dias, talvez horas." Ficamos todos ao redor da cama dela, revezando para dar água, limpar o suor, segurar a mão. Numa dessas noites, quando só eu estava no quarto com ela, minha mãe abriu os olhos de repente, me olhou firme e disse: "Iracema, tem uma coisa que preciso te contar antes de ir." "Ah, o que foi, mãe?" perguntei, segurando a mão dela. "Sobre o padre", ela disse, a voz fraca. Eu sabia o que ele fazia com as moças da cidade. Fiquei gelada. "Como assim a senhora sabia?" "Não só com você. Teve outras antes. A filha da Zefa do mercado, a sobrinha do seu João. Ele usava da confiança que as pessoas tinham nele." "E por que a senhora nunca falou nada?" perguntei, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Ela fechou os olhos, cansada, porque tive medo. Medo que ninguém acreditasse. Medo do que seu pai faria se soubesse que eu tinha deixado você ir sozinha à igreja. Medo do escândalo. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade. "Foi meu maior pecado, filha, não ter te protegido." Chorei silenciosa ao lado dela. Depois de tantos anos, saber que minha mãe tinha acreditado em mim, mesmo sem dizer, era como um peso que saía do meu peito. "Te perdoo, mãe", falei baixinho, beijando sua mão. "Já passou. Estamos bem agora." Ela sorriu, fraca. "Seu menino? Ele é bom?" "O melhor do mundo", respondi sorrindo entre as lágrimas. "Tem um coração enorme. Só pegou o que eu tinha de bom. Queria ter conhecido ele." Ela sussurrou, os olhos já fechando de cansaço. "Um dia, mãe. Um dia ele vai saber de toda a família." Ela dormiu depois disso, um sono tranquilo. Na manhã seguinte, não acordou mais. Partiu serena, como se tivesse feito as pazes com seus fantasmas. O enterro foi simples, rápido. Não tinha muita gente, só a família, alguns vizinhos. Chorei muito, não só pela mãe que tinha perdido, mas por todo o tempo que tínhamos perdido juntas. Voltei para a Serra Bonita uma semana depois. Estava ansiosa para ver meu filho, para voltar para minha vida, para deixar para trás de novo aquela cidade e suas lembranças. Quando cheguei em casa, Miguel correu para o meu encontro, me abraçou forte. Já estava quase da minha altura, a voz engrossando, virando o homem na minha frente. "Senti tanto sua falta, mãe", ele disse, me apertando. "Eu também, meu filho. Cada dia." Tia Justina me recebeu com um abraço apertado, os olhos cheios de lágrimas. "Sinto muito pela sua mãe, Iracema, mas fico feliz que tenha voltado. Essa casa não é a mesma sem você." Nos dias seguintes, fui voltando à minha rotina. O trabalho na confeitaria, cuidar da casa, ajudar Miguel com os estudos.
Ele estava no último ano da escola, se preparando para os exames finais. Sonhava em ir para a faculdade na capital, estudar medicina como tinha decidido quando era menino. Você acha que consigo, mãe? Ele me perguntava inseguro. Claro que consegue, eu respondia. Você consegue qualquer coisa que quiser, meu filho. E não era só conversa de mãe coruja. Miguel era mesmo especial. Estudava como ninguém, lia tudo o que podia, queria aprender sobre o mundo. Tinha uma sede de conhecimento que impressionava até os professores. Mas não era só inteligente, era bom. Bom de um jeito que fazia as pessoas se sentirem bem perto dele. Ajudava os colegas com dificuldade nas matérias, visitava os vizinhos doentes, sempre tinha uma palavra gentil para quem precisava. Tia Justina dizia que ele tinha um dom. Esse menino consegue ver dentro das pessoas, Iracema. Sabe quando alguém está sofrendo, mesmo que não diga nada. Eu olhava para ele com tanto orgulho que meu peito quase explodia. Como podia, de uma coisa tão feia, ter nascido algo tão lindo? Era um mistério que só Deus podia explicar. No fim daquele ano, Miguel se formou como o melhor aluno da turma. Fez um discurso lindo na formatura, falando sobre sonhos, sobre nunca desistir, sobre como todos temos um propósito na vida. Eu chorei o tempo todo, é claro. Tia Justina também. E então veio a notícia que mudou tudo de novo. Miguel tinha sido aceito na faculdade de medicina na capital, com bolsa completa. Não precisaríamos pagar nada pelos estudos dele. Consegui, mãe! Ele gritou quando recebeu a carta, me rodando pela cozinha. Vou ser médico, vou poder ajudar as pessoas. Fiquei tão feliz por ele, mas ao mesmo tempo tão triste por mim. Meu filho ia embora, ia viver longe, numa cidade grande cheia de perigos. Como ia proteger ele? Ele não precisa mais de proteção, Iracema, disse tia Justina quando falei dos meus medos. Criou um homem forte, bom, inteligente. Agora é hora de deixar ele voar com as próprias asas. Ela tinha razão, claro. Sempre tinha. Mas mesmo assim, preparar Miguel para ir embora foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Arrumei suas roupas, fiz comidas para ele levar, dei todos os conselhos que pude pensar. Não ande em lugares perigosos, eu dizia. Não confie em estranhos. Estude muito. Ligue para casa sempre que puder. Ele ouvia tudo com paciência, sorrindo daquele jeito que só ele tinha. Vou ficar bem, mãe. Prometo. E venho visitar sempre que der. No dia da partida, levamos ele até a rodoviária. O ônibus para a capital saía cedo. O sol mal tinha nascido. Miguel abraçou tia Justina primeiro, apertado, agradecendo por tudo. Depois veio até mim, me abraçou tão forte que quase perdi o ar. Te amo, mãe, ele disse, a voz embargada. Obrigado por tudo que fez por mim, por todo o sacrifício. Um dia vou te deixar orgulhosa, prometo. Já deixa, meu filho, respondi, as lágrimas escorrendo. Desde o primeiro dia. Ele pegou a mala, subiu no ônibus, sentou perto da janela. Ficamos ali, eu e tia Justina, acenando até o ônibus sumir na estrada. Meu menino indo embora, levando um pedaço do meu coração com ele. Os anos que se seguiram foram de muita saudade, mas também de muito orgulho. Miguel se adaptou bem à vida na capital, aos estudos difíceis de medicina. Ligava toda semana, contava das aulas, dos professores, dos amigos novos que tinha feito. É puxado, mãe, ele dizia, mas vale cada minuto. Cada vez que aprendo algo novo, penso em como vou usar isso para ajudar as pessoas um dia. Eu trabalhava duro na confeitaria. Juntava cada centavo que podia para ajudar ele com os gastos. Mesmo com a bolsa de estudos, a vida na capital era cara. Aluguel, comida, livros, tudo custava mais do que a gente imaginava. Tia Justina também ajudava como podia. Mandava pacotes com comida caseira, roupas que ela mesma costurava, até um cobertor que fez para quando o inverno chegasse forte. Para ele se lembrar do calor de casa, ela dizia. Eu guardava todo o dinheiro que ganhava com os bolos e doces que fazia. Queria ir visitar meu filho, ver como ele estava, conhecer onde morava. Depois de quase um ano de economia, finalmente consegui juntar o suficiente para passagem e alguns dias de hospedagem. Quando cheguei na capital, fiquei assustada.
Tanta gente, tantos carros, tanto barulho. Como meu menino, criado numa cidade pequena e tranquila, tinha se adaptado a tudo aquilo. Miguel veio me buscar na rodoviária. Estava mais alto, mais forte, com um brilho diferente no olhar. A vida na cidade grande tinha mudado ele, mas de um jeito bom. Parecia mais maduro, mais seguro de si. "Mãe!", ele gritou quando me viu, correndo para me abraçar como se fosse ainda um menininho. Que saudade! Me levou para o apartamento pequeno que dividia com outros 2 estudantes. Era apertado, simples, mas limpo e organizado. Os colegas dele eram bons rapazes, estudiosos como ele. Me trataram como se fosse mãe deles também, fazendo questão de me mostrar como Miguel era querido por todos. "Seu filho é o melhor da turma, dona Iracema", contou um deles, o Carlos. "Os professores vivem dizendo que ele tem um dom especial para a medicina. Passei uma semana com ele, conhecendo sua rotina, vendo os lugares onde estudava, onde comia, onde passava seu tempo livre. Era uma vida bem diferente da nossa em Serra Bonita, mas ele parecia feliz, realizado. Era tudo o que eu queria. Na última noite, antes de eu voltar para casa, estávamos sentados na pequena varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. Miguel estava quieto, pensativo, coisa rara para ele que sempre foi tão falante. "O que foi, filho?", perguntei pegando na mão dele. "Tá preocupado com alguma coisa?" Ele respirou fundo, como se tomasse coragem. "Mãe, preciso te contar uma coisa, algo que decidi." Meu coração disparou. O que seria? Tinha arranjado namorada? Ia casar? Ia largar a faculdade? 1000 coisas passaram pela minha cabeça naquele segundo. "Pode falar, meu filho", eu disse, tentando parecer calma. Ele segurou minhas mãos nas dele, me olhou nos olhos e falou: "Decidi que vou ser padre, mãe." Foi como se o mundo tivesse parado. As palavras dele ecoaram na minha cabeça como um trovão. Padre. Meu filho. O filho do padre. Quis gritar, chorar, sacudir ele, dizer que não podia, que era loucura. Mas nada saiu da minha boca. "Sei que é uma surpresa", ele continuou, sem notar meu choque. "Até para mim foi. Sempre quis ser médico, você sabe, mas algo aconteceu há uns meses que mudou tudo." Eu ainda não conseguia falar. Só balancei a cabeça, pedindo que ele continuasse. Estava fazendo estágio no hospital, na ala infantil. Uma menininha de uns 5 anos, com leucemia. Não tinha mais o que fazer por ela, mãe. Ela sabia que ia morrer. E sabe o que ela mais queria? Um padre. Para rezar com ela, para contar histórias de Jesus. Ele fez uma pausa, os olhos marejados com a lembrança. Chamaram o capelão do hospital, um senhor de idade, tão bondoso, tão cheio de paz. Ele ficou com ela até o fim. Não como médico, que tenta curar o corpo, mas como alguém que cuida da alma. Naquele dia, entendi que queria fazer isso, que podia ajudar as pessoas de um jeito diferente. Finalmente encontrei minha voz, fraca, tremida. "Mas... e a medicina? Todo o seu esforço?" "Vou terminar o curso", ele respondeu firme. "Quero ter esse conhecimento, usar onde for necessário. Mas depois, vou para o seminário. Já conversei com o padre Paulo, o capelão. Ele vai me orientar." Minha cabeça girava. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Meu filho, sangue do meu sangue, queria seguir o mesmo caminho daquele homem que tinha destruído minha vida, que tinha tentado destruir a dele antes mesmo de nascer. Devo ter ficado pálida, porque Miguel se preocupou. "Mãe, tá se sentindo mal?" "Não, é só as surpresas", consegui dizer. "Nunca imaginei. Você nunca falou." "Também nunca tinha pensado nisso antes", ele disse sorrindo. "Mas sinto que é meu chamado, entende? Como se Deus tivesse planejado isso para mim desde sempre." As palavras dele eram como facadas no meu peito. Deus tinha planejado? O mesmo Deus que permitiu que um padre abusasse de mim? Que quase fez com que esse menino não nascesse? Mas olhando nos olhos do meu filho, tão sinceros, tão cheios de certeza e de bondade, não tive coragem de dizer nada. Quem era eu para destruir a fé dele, os sonhos dele? Por um erro que não era dele? "Se é o que você quer, meu filho", falei finalmente, "vou te apoiar, sempre." Ele me abraçou forte, aliviado. "Obrigado, mãe.
Sabia que você ia entender. Quero fazer a diferença, sabe? Ser o tipo de padre que realmente ajuda as pessoas, que está lá nas horas difíceis. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em como a vida dá voltas. Em como de uma coisa tão feia, tão errada, podia nascer algo tão puro, tão bom. Voltei para a Serra Bonita no dia seguinte, o coração pesado com a notícia, sem saber como contar para tia Justina. Ela, que sempre foi tão sábia, notou na hora que algo tinha acontecido. O que foi, Iracema? Aconteceu alguma coisa com o menino? Contei para ela entre lágrimas. Toda a conversa, a decisão de Miguel, meu desespero silencioso. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou um tempo em silêncio, olhando pela janela. Depois veio até mim, sentou do meu lado e pegou nas minhas mãos. Sabe o que vejo nisso tudo, Iracema? Um milagre. Milagre? Perguntei sem entender. Sim. O mal tentou te destruir, tentou fazer você tirar seu filho, mas você foi forte, resistiu. E olha o que Deus fez com essa história. Transformou o que era para ser uma tragédia numa bênção. Seu filho vai ser padre, mas não como aquele homem. Vai ser o tipo de padre que Deus realmente quer. Bom, puro, dedicado a ajudar os outros. Olhei para ela, ainda confusa, ainda com o coração apertado. Mas suas palavras começaram a fazer sentido. Era mesmo uma espécie de redenção, de cura para uma ferida tão antiga. Você nunca contou para o Miguel sobre o pai dele, contou? Ela perguntou séria. Não, respondi. Ele acha que foi um homem que conheci e foi embora. E é melhor continuar assim, ela disse firme. Ele não precisa carregar esse peso. Não tem nada a ver com quem ele é, com o homem bom que se tornou. Concordei com ela. Para que destruir a paz do meu filho? Para que manchar sua vocação com uma história tão triste? Os anos foram passando. Miguel se formou em medicina com honras. Foi aceito num seminário respeitado. Cada passo que dava era com certeza, com convicção. Vinha nos visitar sempre que podia. Trazia histórias de pessoas que tinha ajudado, de vidas que tinha tocado. Quando chegou o dia da ordenação dele, fui com tia Justina, o coração dividido entre o orgulho e a dor. A cerimônia foi linda, emocionante. Ver meu filho ali, recebendo a bênção, fazendo seus votos, me fez chorar do começo ao fim. Depois, quando pude abraçá-lo já como Padre Miguel, senti algo estranho no peito. Não era mais dor, nem medo. Era paz. Uma paz que nunca tinha sentido antes. Te amo, mãe, ele disse, me abraçando forte. Tudo que sou, devo a você, à sua força, ao seu amor. Olhei para ele, tão bonito na batina preta, com aquela luz no olhar que sempre teve desde menino. E soube, com certeza absoluta, que ele não tinha nada daquele outro homem, que era só meu, só de Deus. Também te amo, meu filho, respondi, a voz embargada, mais que tudo na vida. Hoje, Padre Miguel trabalha numa comunidade pobre, onde tem uma clínica que atende de graça. Usa seus conhecimentos de medicina junto com seu trabalho espiritual. É amado por todos, respeitado, um exemplo de dedicação. E eu? Eu vivo em paz agora. A dor não sumiu completamente. Acho que nunca vai. Mas aprendi que ela não precisava ser o fim da minha história, que às vezes, do sofrimento mais profundo, nasce a alegria mais pura. Se você está ouvindo isso e passou por algo parecido, quero dizer uma coisa. Não se cale. Não deixe o medo vencer. Não está sozinha. Busque ajuda, lute, resista. Sua história não acabou. E o final dela pode ser muito mais bonito do que você imagina. Eu sou Iracema, tenho 78 anos, e essa é a verdade que escondi por uma vida inteira. A verdade sobre como, de uma das piores coisas que podem acontecer a uma mulher, Deus fez nascer uma das melhores pessoas que esse mundo já viu. Meu filho, meu orgulho, meu milagre. Um abraço e até o próximo vídeo.